O nosso momento de hoje é um momento da fitoterapia em tempos de pandemia, é, entendendo que tudo que tem a ver com terapia é curativo, e entendendo que o conceito de fitoterapia precisa ser entendido em tempo e forma, precisa ser entendido de forma que sejamos o mais didático e pedagógico possível, Lucas. Sim? E eu acredito que ninguém melhor que o Dr. Ilson Pisucci para nos abrir essas janelas, essas portas, para ingressar ao universo da fitoterapia. E nós precisamos dar as bem-vindas ao Dr. Ilson Pisucci, que é uma referência, e que a gente conta com esse privilégio na cidade de contar com alguém da qualidade, da preparação, do conhecimento, e essa enorme bagagem que temos hoje, a possibilidade de contar ao vivo, é algo que precisamos aproveitar ao máximo. Então, vamos terminar com toda essa formalidade e vou ceder para ti a palavra, Lucas, e a ver se aparece o Dr. Pisucci. Tá certo, o doutor Pisucci foi tomar um cafezinho e já está retornando aí. Acredito que ele teve um probleminha técnico, já vamos consertar aí. Uma das Pois coisas é. importantes da fitoterapia, o que a gente percebe, é que, então, vamos lá, já que temos aqui o Dr. Pisucci, sabe como é que é isso, não? Como estamos em uma live, você tem que descontrair, você tem que se sentir como se estivesse na sala da casa, sim? E compartilhar com muitos amigos ou com ninguém, mas sobretudo para deixar claro como é que começa essa história da fitoterapia, de onde que vem, qual é a gênese, qual é a origem de tudo isso. Podemos começar. Seja bem-vindo, doutor Ilson Pisucci. Uma honra ter o senhor aqui em nosso espaço do JCJ Comunicação, Tempo de Consulta. Bom, boa noite, Juan, boa noite, Lucas. É um prazer estar fazendo essa live aí para falar de fitoterapia. Então, Cláudia, a minha esposa está com o telefone dela lá e está um pouco retardado ali, agora eu confundi as coisas. Mas viu, Juan e Lucas, estamos aqui então para falar sobre a fitoterapia e principalmente nessa época de pandemia aí, o que a fitoterapia pode fazer, o que ela deveria de fazer para que nós possamos enfrentar uma pandemia por vírus, né? Porque já tivemos várias pandemias nesse mundo afora aí, e vocês veem que é um ciclo, né, que se forma e vírus. Então, assim, ó, eu para me apresentar para esse pessoal que alguns não me conhecem, né, que eu sou formado pela Universidade Federal de Santa Maria em 1983, fiz clínica geral, cirurgia geral, obstetrícia, apareceu na tela. Então, esse é o meu currículo, né? Clínica geral, fiz obstetrícia, porque eu fazia parto e cesárea, né? Eu anestesiava as gestantes e tirava as crianças, e ainda ia cuidar, atender a criança, para depois fechar a barriga da mulher. Fiz 2 anos de cardiologia no Instituto do Coração, 3 anos de homeopatia e mais 2 anos de fitoterapia. E a gente continua estudando, né? Por exemplo, nessa época de pandemia aí, que a gente só vê a alopatia nas mídias, a gente continua estudando a alopatia porque é um mundo que está... A medicina que se faz é essa aí, né? As alternativas ainda são alternativas, deveriam ser profiláticas, né?
Então, assim, ó, definindo então a fitoterapia, gente, nós podemos dizer a todos os que nos veem nesse momento Acompanhe. aí, e os nossos telespectadores, então, de que a fitoterapia é a busca, né, através das plantas medicinais, de substâncias químicas, né, que contêm todos os seres vivos têm uma substância química. Esse fitoterápico não é nada mais nada menos que substâncias químicas que contêm nas plantas de medicinais e não medicinais, porque tem plantas tóxicas e as plantas tóxicas têm substâncias químicas tóxicas. Né? Então, a fitoterapia é aquelas que fazem parte da natureza e que nos harmonizam. São moléculas de substâncias químicas que vêm de fora de uma planta e que podem entrar em harmonia com o nosso corpo, porque é isso que a fitoterapia faz, né? Harmonizar nossas reações químicas. Né? E em tempos de pandemia, Juan e Lucas e a todos os que nos estão presentes nessa live aí, a fitoterapia deveria ser usada como preventivo. Ela é curativa, mas deveria ser usada como preventivo. Por que deveria ser usado como preventivo? E é o que hoje o nosso projeto dentro da Secretaria de Saúde de Gramado, né, tem para colocar à disposição da comunidade de Gramado aquelas plantas que poderiam combater uma gastrite, poderiam auxiliar no combate ou no controle do diabetes, né, controle de hipertensão, tem uma série de coisas. Em tempos de pandemia, nós precisaríamos ter a ideia do que nós poderíamos ter feito para não chegar a ter medo que hoje nós temos do Covid-19, que a população hoje está em pânico em relação a um vírus que, na nossa visão da fitoterapia e da homeopatia, que eu também faço, né, é uma visão de que o vírus não é importante. O importante é nós ter as defesas para que o vírus não faça nada em nós. Fantástico, fantástico. Então, o nosso organismo, como todos os organismos que tem nesse mundo, né, no planeta Terra, né, todos os organismos, micro-organismos, têm um mecanismo de defesa. Né? E é aí que nós deveríamos de enfrentar a saúde pública. Né? Então, se eu invisto nas minhas defesas, dificilmente um vírus tão pequeno, né, faria um estrago que está fazendo hoje no mundo inteiro. Então, para a gente ter uma ideia, né, que a equinácea, que é uma planta medicinal, a uncária, o ipê roxo, então o comum, o nome do tabebuia impetiginose é o ipê roxo. O ipê roxo, né, a uncária, a equinácea, a angélica, que nós usamos para menopausa das mulheres e as ondas de calor da menopausa, né, indiretamente aumenta as defesas do organismo. Então, se a gente usar isso previamente, dificilmente nós teríamos alguma consequência mais grave em relação a qualquer virose. Não só o H1N1, H2N3 e todos esses outros vírus que tiveram por aí passando agora nesses últimos 20 anos, né? Nós temos o Ebola, outro vírus que deu pandemia na África, e assim por diante. Eu posso garantir para vocês de que as pessoas que têm feito uso disso, né, dificilmente complicam.
apesar, né, Juan e Lucas, apesar de que hoje, se nós formos ver o que está acontecendo com a alimentação no mundo inteiro, né, nós estamos seriamente nos comprometendo lento e gradativo. Por exemplo, né, uma semente que vai para o solo com agrotóxico, né, e ainda transgênica, né, essa planta, durante a evolução dela, até chegar a época da colheita, é usado vários pesticidas e defensivos agrícolas, como querem alguns, né, que mantém a planta em pé. Só que na planta, ou no que nós vamos consumir dela, vai ter resíduos desses antibióticos, desses agrotóxicos, né? E esses resíduos, de uma maneira lenta e gradativa, né, eles vão entrar no nosso organismo. Então, tem um livro de um alemão e um brasileiro que escreveram esse livro ali, Transgênico, as Sementes do Mal, né? A lenta e gradativa contaminação dos solos e da alimentação. É um livro pequeno, mas que um professor da Unijuí aqui na Alemanha fez um trabalho de 10 anos em cima de transgênicos, né? E a conclusão está lá, né? Que é só lendo para ter uma ideia, né? Roleta Genética é outro livro de um inglês que nos coloca a par do que a transgenia faz, né? Fazendo com que nós tenhamos uma imunidade baixa, né? A maioria da população do mundo tem uma imunidade baixa hoje. E é por isso que esses vírus aí têm feito o estrago que tem feito. Apesar de que toda virose, né, toda pandemia vai ter óbitos em decorrência disso, né? E que vai ter uma certa camada da população que vai pegar o vírus. Umas vão chegar ao ponto de ter óbito, outras de complicações que saem do UTI, que faz toda aquela internação dentro de uma UTI com respiração mecânica e outras pessoas que tiveram sintoma de febre 1, 2, 3 dias aí e saíram, outras que tiveram, como eu tenho uma paciente que hoje ligou a mãe dizendo assim, não, ela teve só uns espirros, uma coriza, né, e nem febre fez, mas o teste deu positivo, né? Então, é assim, provavelmente, né, essa pessoa tem uma imunidade boa, por isso que ele não progride o vírus, por isso que ele não toma conta, o organismo não deixa tomar conta antes. Por quê? Porque tem o sistema imunológico de todo mundo, que todos têm, né? Todos nós temos esse sistema imunológico capaz de nos defender das agressões externas, principalmente micro-organismos, né? Principalmente micro-organismos. E esses micro-organismos, Juan, vocês podem ter assim uma noção na comunidade, né, de que tem muitas mães que falam assim, meu filho todos os meses precisa usar antibiótico. Isso não é normal, né? A cada 15 dias, bom, foi o que me levou a fazer uma medicina alternativa e buscar alguma coisa para os pacientes que eu andava tratando, foi justamente esse. Por que eu tenho que tratar uma criança, que eu tratava também criança, né? Por que eu tenho que dar antibiótico a cada 20, 30 dias, né? Alguma coisa está errada com essa criança, né? E aí tu vai ver que essa criança está com as defesas baixas. Tu faz faz um histórico alimentar dessa criança, tu vai ver que o que ela está ingerindo como alimento não é alimento, né? Nós temos aí os, os, os sucos artificiais, refrigerantes, que a única diferença entre um e outro é o gás, né? Que são extremamente prejudicial à saúde. E isso, infelizmente, no mundo que nós estamos, não é colocado na mídia, não é colocado na imprensa. É um que outro lá que de repente fala, não dê refrigerante, evite o refrigerante, evite o suco artificial. Mas se a indústria é permitida através da Anvisa para essas situações, né,
Então, nós é que precisamos descobrir um meio de nos precaver desse tipo de agressão. Tá? Então, hoje nós temos certeza que uma grande parte das crianças diabéticas tipo 2 é em decorrência da alimentação que estão tendo em casa. Tem crianças, que a gente até tem atendido no posto aqui, porque a mãe está procurando algo de diferente na medicina, porque as crianças vivem doentes, né? É que tem famílias que o café da manhã é suco artificial. O meio-dia, o almoço é acompanhado de suco artificial. À noite, há suco artificial ou refrigerante. Isso é nocivo. Isso baixa a imunidade dessas pessoas. Então, uma mãe dessas aí, a cada 20 dias, precisa de levar a criança lá no médico, está com febre, está com uma amidalite, está com uma otite, está com uma sinusite, e aí vai juntando as ites da vida. E ainda em decorrência disso, da baixa imunidade, uma grande parte desses artifícios da alimentação são alergênicos. Eles deixam o teu organismo propício a desencadear alergias. Se nós avaliarmos 40 anos atrás, as alergias que tinha no mundo, existia e existe, né? Mas hoje, de cada 10, eu posso dizer assim, 6, 7 tem algum tipo de alergia em decorrência dos aditivos da alimentação. Então, é assim, a fitoterapia está aí para contribuir para aumentar a imunidade, coisas que já deveriam ser propagada, divulgada, e todas as unidades de saúde, principalmente as públicas, né, deveriam ter. Esses projetos de fitoterapia existem em todo o Brasil, mas tem que uma que outra prefeitura faz esse projeto andar, e é o que está acontecendo agora em Gramado, né? A Nova Petrópolis tem há mais tempo até que Gramado, né? Outras cidades desse Brasil lá fora, aí, tantas que tem, né? Mas isso não é o divulgado como deveria de ser divulgado. E é óbvio que o grande problema é nossos currículos médicos, né? Os currículos médicos não te dão a possibilidade de tu ter uma cadeira que fale das alternativas. Todas elas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, tipo a acupuntura, né, a fitoterapia, homeopatia, tudo isso o Conselho Federal de Medicina permite como práticas terapêuticas, né? E, no entanto, o que nós vimos, né, abrindo universidades ou faculdades de medicina no Brasil, que são 300 e pouco, e nenhuma delas tem a possibilidade do médico ter o contato com esse tratamento, com esse tipo de tratamento. E aí fazer a escolha dele. Ele quer ir para a alopatia da química pura ou a química das plantas, né? Ele não tem essa oportunidade. E isso é uma coisa que nós esperamos ainda que isso mude, né? A faculdade de Doutor medicina... Ilson. Sim. Nós estamos surpreendidos gratamente por todo aquilo que você está colocando. É algo maravilhosamente esclarecedor. E, de fato, a gente precisaria instalar uma cultura que aproveite verdadeiramente os benefícios da fitoterapia. E escutando todas estas colocações, eu não sei se o Lucas está por aí, ou se foi tomar um cafezinho, ou foi tomar um chá, ou está brincando de esconde-esconde entre as plantas. Mas Juan, o café é um fitoterápico. Bom, eu queria colocar nosso anúncio, que é o seguinte:
Nós temos aberto uma campanha Parceiros para Cuidar. E já temos parceiros em diferentes disciplinas. Eu quero fazer o convite formal para que o doutor Wilson Pisucci comece a fazer parte dessa relação benigna dos nossos parceiros para cuidar. E a gente está oferecendo o nosso espaço para que o doutor possa nos beneficiar, nos oferecer os conhecimentos sobre a área de fitoterapia. Quando a gente colocou hoje fitoterapia em tempos de pandemia, a gente imediatamente imaginou aquela questão que também foi colocado aqui em algum momento, em algumas passagens da sua exposição. Se fala muito em conceito de comorbidade, sim? E o lado preventivo que a fitoterapia pode oferecer pode ser tão importante que pode salvar muitas vidas, mas não só durante a pandemia, quanto para qualificar o cuidado a partir do autoconhecimento com a fitoterapia. Eu pensava, todas, ou quase todas, as maiores, ou as mais comorbidades mais incidentes dentro do quadro que acompanha o sintomático do coronavírus, o Covid-19, estou imaginando que são patologias que podem ser diretamente trabalhadas no preventivo através da fitoterapia. Quais são as comorbidades que afetam hoje a vulnerabilidade e a baixa imunidade de um paciente, o que torna ele mais vulnerável ou transforma ele em um grupo de risco? A obesidade é uma delas, certo? As alergias e as insuficiências respiratórias ou patologias respiratórias crônicas. Dificuldades, já tem se falado muito de incidência de dificuldades circulatórias, coagulação, mini ou micro trombos, afetando quadros cardiológicos, acompanhando os processos de agravamento da doença. Todos esses quadros, estou imaginando, doutor, e você me corrige, poderiam ser trabalhados preventivamente através da fitoterapia, é verdade? Sim, Juan, hoje, se tu for levar em consideração as comorbidades para complicações de quem pega uma virose dessas aí, tu vai ver que o diabético, os hipertensos, os obesos, né? Pessoas que fazem uso de algum tipo de medicamento cronicamente, né? Por exemplo, se tu pega o COVID, a mulher que tomou anticoncepcional há 10 anos, que tem uma predisposição a tromboembolismo, ela, se pegar o COVID, tem muito mais chance de dar coagulação intravascular disseminada, que é o nome dessa microtrombos, né? Do que aquela que não usa. É só para esclarecer. É um grupo de risco potencial. Isso, é um grupo de risco, mas não está hoje. No mundo não é um grupo de risco mulher que toma anticoncepcional. Né? Não está dentro, mas eu estou só colocando isso como uma situação, né, em que não se coloca, mas que existe o risco. Quantas e quantas mulheres tiveram trombose venosa, né, nos membros inferiores em decorrência do anticoncepcional? Como esse vírus se entra na célula lá do pulmão, que é o lugar onde ele faz maior estrago, né? Ele desencadeia um processo de coagulação intravascular, de microtrombos, né? Se essa paciente tomou anticoncepcional, tem muito mais chance de ter esses microembolismos, né? E
ter mais chance de complicar a coisa, mais dificuldade para retirar do quadro onde chega ao ponto da respiração mecânica. Então, o diabético já por natureza dele, né, mesmo bem controladinho, um diabético, ele tem uma possibilidade sempre maior de todo o organismo dele envelhecer mais rápido. Não esquecemos, gente, mesmo que nós estamos nesse mundo aqui procurando uma saúde, nós estamos envelhecendo. O que é o envelhecimento? É a perda gradual, gradativa e gradual, após uma certa idade, de nossas capacidades de reagir às agressões. Então, por que nós chegamos lá, as mulheres chegam no climatério, lá aos 38, 40 anos, elas começam a ter sintomas, depressão, irritabilidade, ansiedade, diminuição da libido, todo esse processo aí que está relacionado ao envelhecimento. Então, o envelhecimento te tira uma capacidade de reagir às agressões externas. Então, o diabético, quando ele se tornou um diabético, ele tem muito mais dificuldade de suas defesas defender. Então, o diabético, além de ter uma predisposição mais fácil de ter infecções em geral, né, ele tem uma microcirculação comprometida. É por isso que tu já deve ter visto aí, os que estão nos acompanhando aí, devem ter vistos pé diabético. O que é pé diabético? Né? Ah, tem úlcera diabética. Né? O que são essas coisas? Se não aliás, são quadros muito repetidos, muito próprios da patologia diabética, não? Isso. Então, o que acontece lá no pé do diabético? Né? A microcirculação dele vai se desfazendo a ponto dele criar uma úlcera. Quase sempre essa úlcera não cicatriza, quase sempre. Tem algumas coisas aí, nós, por exemplo, usamos algumas pomadas feitas de fitoterápicos que contribuem para isso. Eu até tenho um caso aqui em Gramado, que um senhor tinha 20 anos, uma úlcera de diabetes, né? E nós conseguimos praticamente fechar elas em 3 meses. Que maravilha! Ilustrar, né? Que a fitoterapia, se ela é usada como se usa a medicação comum, por exemplo, né? Se eu tomar espinheira santa todos os dias, como tem gente que toma omeprazol, não vai ter gastrite. Mesmo que uma das partes das pessoas que têm gastrite, a gastrite é em decorrência de uma má digestão promovida pelo fígado. O fígado não produz uma boa bile, o pâncreas não produz o suco pancreático e o estômago não produz o ácido gástrico, ele vai ter uma má digestão. Essa má digestão pode ajudar a inflamar o estômago. E tomando omeprazol só diminui a acidez, que é a acidez do estômago que agride a porção inflamada. Já tomando a espinheira santa ou a marcela, né? A espinheira santa é o Maitenus iligifolia. A marcela é a Quiroclines saturioide. A marcela, nossa marcela aqui no sul, na época da véspera da Páscoa aí, sexta-feira santa que se colhe, né? Se tomar todos os dias isso aí, tu não vai desenvolver uma grande gastrite. Pode até ter alguma irritação, mas sem grandes repercussões a ponto das pessoas precisar usar, como se usa hoje, o omeprazol, pantoprazol e todos os ol aí, né? Se tomasse direitinho aquele chazinho de martela, né? E ainda, então aí é que precisa o médico. Essa gastrite é apenas uma agressão externa, por exemplo, suco de pagotinho, ou suco artificial, agride o estômago. Excesso de bebida alcoólica, agride o estômago. A própria cerveja, se é feita de cereais não maltados, ela é artificial. Sendo artificial, ela vai agredir o estômago. Então, a malva é essa que todo mundo aí, de repente, acha que é uma coisa comum. A malva, ela tem, dentro dos princípios ativos da malva, um protetor do estômago. Tomando todos os dias a malva, um chazinho de malva,
tu faz uma cama de proteção na mucosa gástrica. E essa proteção que faz, as agressões externas até pode agredir, mas vai atingir muito menos o estômago do que se não usar. Então, é assim a fitoterapia. O pessoal tem que entender que quando se dá um fitoterápico, Juan, não se dá uma substância química, se dá grupos farmacológicos. E esses grupos farmacológicos têm diversas ações no organismo. E é por isso que o fitoterápico, no organismo, ele reequilibra, porque tem uma substância química que fecha uma portinha que deveria estar fechada, estar aberta. Aí ele vai lá, abre uma outra portinha que deveria estar fechada. E é uma quantidade enorme de substâncias químicas que tem num chazinho. Então, em média, sim, 15, 20, até 30 substâncias químicas que entram no nosso organismo, cada um fazendo a sua função. Eu sempre, nas palestras, eu ponho a fotografia lá da hierarquia do exército, né? Ah, mas por que tem que ver o exército com fitoterápico? Aí eu digo assim, que o marechal, general, e aí vem toda aquela hierarquia, é assim que tem fitoterápicos. Por isso que a espinheira santa tem lá umas substâncias químicas que tem uma ação anti-inflamatória, tem uma ação de proteção do estômago, mas ele age também lá no intestino, né? Equilibrando até o trânsito intestinal. Tem uma substância química da Marcela ou da espinheira santa que ela vai lá no fígado e faz uma certa função, melhorando a função do fígado, para que aquilo que ela produz para fazer a digestão melhore, evitando que aconteça a inflamação do estômago. Doutor Wilson. Sim. Eu não gostaria de interromper, mas sabe que nosso tempo é limitado, certo? E a gente gostaria muito ir esclarecendo um pouco para aqueles que por primeira vez se encontram com a fitoterapia. Nós acostumamos a escutar que existe uma repetida costume de muitos de fazer automedicação. Também escutamos muitas vezes a influência dos efeitos colaterais dos medicamentos. Pergunto, no caso da fitoterapia, no caso dos fitoterápicos, tem pessoas que fazem automedicação? Tem pessoas que podem desconhecer efeitos colaterais? Existem os efeitos colaterais na fitoterapia? Juan, como sendo substâncias químicas que tem lá, pode ter. Isso varia de pessoa para pessoa. Por quê? Porque nós somos únicos no mundo. Não tem uma pessoa igual a mim. Então, a reação aos fitoterápicos pode ser que eu tenha um efeito colateral de uma substância química que tenha nos fitoterápicos e outra pessoa não ter. É o que acontece com a alopatia em geral. Né? O problema da automedicação, Juan, é muito sério no Brasil. Por que é sério? Porque o Brasil, infelizmente, temos a Anvisa para fiscalizar isso, mas hoje, por exemplo, se permite propaganda de medicamento, na televisão. Aí, quando tem os efeitos colaterais, ou que tem alguma coisa duvidosa, o que aparece lá? Muito ligeirinho, bem pequenininho escrito. Letra pequena. Procure seu médico, né? Tem isso. Então, é assim, gente. Uma das coisas que eu posso garantir com vocês, né, é dizer assim, que no Brasil a fiscalização em termos médicos em geral, e principalmente medicamento, no Brasil não existe. Tu vai ali na farmácia, esse é controlado. Bom, aí tem os
os maneiras de que a farmácia consegue um remedinho sem receita aquela controlada, consegue. Por quê? Porque tem várias artimanhas para isso. Nós não fiscalizamos isso no Brasil. Se nós olharmos para esse grande Brasil, que é o Brasil, né, fiscalizar um medicamento controlado, os farmacêuticos fazem a parte deles. O que é? De ir lá, receita azul, receita de controle especial, receita amarela, eles sabem que isso eles fiscalizam. Mas as artimanhas que tem para liberar um remédio de sem receita são maiores do que aquela fiscalizada. Infelizmente. Eu tenho que agradecer algumas pessoas aí que estão aparecendo aqui, que estão aí assistindo a live, a Magali, a Emília, e toda a parentalhada aí estão ouvindo, e mais pessoas amigas aí que estão, a Ivone, a Magali, a Beth, a Helenita. Oi, Helenita, tudo bom? Prazer, a Nara lá, a Nara Friso, a Maria Ivone está aí, né? Então, agradeço aí que estão ouvindo talvez uma coisa diferente, porque nunca ouviram uma palestra minha, né? Então, aqui nesse momento, para os amigos a gente quase não fala isso, né, Juan? Sabe o Então, que acontece, doutor Pisucci? A importância Acontece algo muito importante, sim, Carmen, obrigado. Que nós precisamos entender que é verdade, estamos em tempos de pandemia, mas a pandemia também tem um lado positivo, que é isto, sim. Olha a quantidade, Fernanda, sim, cumprimentando, Fátima. Eu acho que o Dr. Pisucci veio com toda a torcida, sim, e isso é fantástico, é maravilhoso. Porque a maioria desse pessoal aí não viu as minhas palestras, por isso que eles estão se interessando, viu? Pelo assunto. O assunto é muito extenso e tu indo a fundo, tu vai ver que as pessoas começam, mas é assim, né? Então... Eu acho assim, Dr. Pisucci, uma coisa importante que eu queria salientar. Essa pandemia nos oferece, através das lives, a oportunidade de que consigamos ouvir, escutar ao tio, ao amigo, ao Dr. Pisucci, que tantas vezes eu encontrei, vi no corredor, passei por lá e só escutei um pouquinho, mas não fui ao fundo com relação àquele tema. E essa oportunidade que nós temos agora, ela tem que ser o início de um processo, Dr. Pisucci. Nós precisamos que você tenha uma cadeira permanente aqui, sim, para que possamos aproveitar o máximo todo aquele conteúdo que nos vai marcar uma qualidade de vida com uma diferença importantíssima. E claro que é bom quando a gente tem uma torcida. Claro que é bom quando alguém diz parabéns pela live, tio, amigo. É uma das primeiras lives. Mas eu quero dizer que nós precisamos que todos aqueles que hoje estão parabenizando, que estão torcendo, também se integrem à nossa live, fazendo consultas, perguntando e tirando suas dúvidas. Porque assim como eu estou perguntando de situações que são muito comuns para aqueles que são desconhecedores da fitoterapia, efeitos colaterais, a gente já sabe que é um tema delicado e um tema para abordar em todo um programa. Sim? Tudo que tem a ver com a realidade da fitoterapia no Brasil é todo um tema. Mas a fitoterapia aqui em Gramado e na região das Hortênsias também é um tema muito importante.
E talvez isso seja matéria para um próximo programa, uma próxima live. Eu queria dizer, Dr. Pissucci, quando você observa agora, com toda essa sua experiência, com com toda essa bagagem adquirida tanto na medicina alopática como homeopática, que foi o que você lembra agora, depois de tanto tempo, que o que impulsionou você se dedicar mais à fitoterapia? Assim, Juan, tu lembra que logo que nós iniciamos eu disse que o que me chamou a atenção na minha vida médica, né, que Eu lembro, eu atendia crianças também, né, eu e lembro, eu lembro. é, eu comecei a me perguntar, né, por que que crianças, às vezes 5, 6 anos aí, por Aliás, ano, aliás, precisam quanto tempo aconteceu disso? Quando foi isso? há mais ou menos 20 anos, mais ou menos uns 15 anos. 15 anos. Eu estou estudando fitoterapia e homeopatia, né? Mas antes eu fazia, então, a cirurgia geral, eu atendia clínica geral, e dentro da clínica geral tu atende pediatria, né? Fazia cirurgia geral, fazia obstetrícia, porque eu fazia parto e cesárea, né? Atendia as mulheres. Aí que eu coloquei uma coisinha, né? Eu fazia a cesárea ou o parto, né? E aí deixava a mulher lá e ia atender a criança, fazer os primeiros atendimentos para a criança, para depois voltar lá para atender a mulher em parto e episiotomia, que a gente tem que costurar, né? E em cesariana, tu tem que Sim, ir lá fechar a barriga da mulher. Então, sim. assim, ó, o que me levou a isso, uma das coisas foi minha irmã. A minha irmã, que faz parte da Pastoral da Saúde ali em Cruz Alta, né? Ela desde cedo, até pela própria igreja que ela frequenta, a Igreja Católica em Cruz Alta, né? Que E maravilha. o trabalho comunitário que ela faz ali, ela sempre diz assim, faz um cursinho de homeopatia, de fitoterapia, vem aqui ver o que que é, né? E eu era muito cético, Juan. Eu, quando saí da faculdade, era assim, ó, não acredito, quer dizer, eu só acredito no que a ciência me diz. Passou-se esse tempo, hoje eu acredito em tudo o que me dizem e a ciência tem que me provar o contrário. Que Então, coisa. então hoje, para mim, assim, a ciência precisa provar de que tal erva lá não tem o efeito ou a homeopatia não funciona. Por Tá quê? certo. Porque o que a gente vê no dia a dia, tá? Então, Sim. o prazer que tu tem de chegar assim, ó, uma mulher com fibromialgia, diagnóstico, fibromialgia, fibra, Sim. músculo, Músculo. dor na fibra do músculo. Muscular. Isso. E Dor na fibra o muscular. diagnóstico é muito amplo. Então, de tu pegar uma pessoa dessas aí, 10 anos sofrendo, quando ela me procurou, a primeira queixa das doutora, eu não consigo deitar na cama porque dói tudo. E aí, depois de 3, 6 meses de tratamento, a mulher diz, doutor, hoje eu durmo. Hoje eu não estou mais irritada, eu estou vivendo. Fazendo uso do fitoterápico, quando uma pessoa dessas chega no teu consultório e diz uma coisa dessa, tu fica feliz. Tu não Você se fica? realiza. Você Você se realiza realiza. como médico. E eu me encontrei, graças então à minha irmã Terezinha, né, lá de Cruz Alta, Sim. né, que insistia para mim fazer esse curso. Quando eu fiz homeopatia, que eu estava fazendo cardiologia no Instituto Coração, eu fiz um estágio lá, né? Eu aproveitei e fiz esse curso de fitoterapia. Existe uma pergunta aqui, ó. Sim, Existe um. dice algo para a criança se acalmar e dormir melhor. Claro que tem. Esses calmantes Vamos concluir essa história, doutor. Sim, deixa eu só dar uma respostinha aí, ó, para Vamos ele. lá com a resposta, então.
Viu que assim, ó, existe, mas para calmar a criança precisa acompanhamento médico. Não dá para dar calmante para criança sem ter o acompanhamento médico. Eu tenho várias crianças que a gente trata para hiperatividade e outras doenças de ansiedade, pânico, coisa assim, mas aí tem que ter o acompanhamento médico. Mas voltando assim ao fato de eu ter ido buscar essa fitoterapia por insistência da irmã Terezinha, lá nesse trabalho da Pastoral. da Pastoral da Saúde de Cruz Alta, né? Eu fiz um curso e me especializei em fitoterapia, e hoje continuo estudando fitoterapia, a própria homeopatia. Eu uso homeopatia, mas ainda o que eu mais uso é fitoterapia, porque pelo resultado que tu vê, né? Pelo que vem, o que vem, né, do paciente chegar e dizer assim, doutor, eu sofria de enxaqueca 15 anos. Ai, ai, Aí ai. o doutor me tirou anticoncepcional e deu tanaceto e eu não tenho mais. Entende? Isso é prazeroso, ver o paciente chegar nesse ponto aí, né, de, de gratidão, porque ele chega gratificando pelo fato de tu ter dado a melhora de tratamento com os fitoterápicos. Mas é como eu disse, quando o tratamento com fitoterápico deve ser feito da mesma maneira como a medicina tradicional. Se eu tenho que usar omeprazol o resto da vida, então deixa eu usar espinheira santa o resto da vida. Entre o efeito colateral de um e de outro, o que mais tem possibilidade de complicar é o químico. Né? Aí tem pessoas, tal fitoterápico não pode usar mais do que 3 meses. Não deveria. Numa Mas hora, se há necessidade, vamos usar. quando você coloca essa expressão que agora a ciência tem que demonstrar para você uma coisa que antes você primeiro dava prioridade à ciência e depois ao resto. Isso foi uma mudança substancial, uma mudança significativa. Isso foi por uma vivência própria ou porque você foi, de alguma forma, acumulando experiências que levaram a esse posicionamento? Juan, eu sempre fui um cara curioso em relação à ciência, né? Então, assim, para mim, fazer minha monografia em homeopatia, eu estudei física. E hoje eu continuo lendo sobre física. Então, e isso eu já até postei no Face. Se tem uma ciência que pode dizer assim, existe Deus, existe alma, existe espírito, é a física quântica. Entende? Quando tu vai a fundo, tem aquele, até esse dia eu tive que botar para um colega, né, que dizia, Deus não existe, é tudo porcaria. Aí diz, quando se estuda a ciência, a gente se afasta de Deus. Quando tu se aprofunda no estudo da ciência, tu encontra Deus. Que maravilha. Pode repetir isso? Se tu estuda a ciência, tu te afasta de Deus. Agora, quando tu te aprofunda no estudo da ciência, tu encontra Deus. Então, baseado nisso, Juan, é que eu continuo lendo sobre física, continuo lendo, me inteirando. Porque se hoje nós temos uma ciência que pode explicar por que o nosso código genético tem uma informação X e que ela pode se perpetuar nos meus descendentes, é na física quântica. Não é na química e nem na biologia. A química e a biologia são meros efeitos da física. Existe uma informação no código genético e essa informação pode ser passada de geração para geração, mas é a informação que tem lá. Muito obrigado, doutor Pisucci. Eu quero agradecer especialmente ao Júlio Fiorio também, que está agradecendo e tem manifestado sua
concordância com a frase que eu pedi repetir, ele nos manifesta a importância da ciência e Deus, sim. E eu interrompi porque salientar isso desde a visão de você, doutor em medicina, que tenha abraçado a missão de curar de corpo e alma, é algo que não só enaltece o Dr. Pisutti, quanto que enaltece o ser humano Pisutti. Eu conheço faz pouco tempo o Dr. Pisutti. E desde os primeiros momentos eu tive a semi-plena certeza de que estava tratando com um ser especial, mas sobretudo iluminado, Dr. Pisutti. E eu entendo que quando você diz a satisfação que você tem sentido de poder ter curado alguém, de ter aliviado uma dor e de ter recebido esse reconhecimento por ter melhorado sua situação de saúde, esse sentimento de gratidão que como terapeuta, como médico você recebe, precisa ser dito, precisa ser expressado, precisa ser manifestado, porque nos últimos tempos, e eu quero que você me corrija se eu estou errado, a gente está mais acostumado a encontrar médicos que eu não sei qual é o motivo, ou seja, eu suspeito quais são os motivos, mas não tenho evidências para afirmar. Mas a gente, como paciente, tem aquela percepção que o exercício da medicina tem se tornado uma atividade cada vez mais desumanizada. Juan, eu sou suspeito em falar assim da medicina tradicional, né? Porque eu estou indo para o outro lado. Não estou dizendo que eu não uso alopatia, eu uso. Então, se chegar uma pessoa com uma baita de uma amidalite, uma criança principalmente, que eu ainda tendo uma que outra criança aqui, se ela chegar com uma amidalite, né? Eu não vou usar fitoterápico, não adianta. Eu tenho que fazer com que essa criança não chegue à amidalite. Né? Para não chegar à amidalite, tem um tratamento fitoterápico homeopático que pode evitar ela de ter. Então, a medicina tradicional tem sua colocação, tem a sua parte dentro da vida médica, né? Mas que nós estamos hoje praticamente virado em exames e busca por exames que muitas vezes o exame não é o que a gente espera para poder fazer um bom diagnóstico. A alopatia, né, a alopatia, ela trata a doença. E você vê que a fitoterapia e a homeopatia tratam o doente. Quando se faz uma consulta dentro da homeopatia e fitoterapia, tu pergunta até sobre o unheiro do pé. Não é? Se tem bicho de pé ou não tem, que pode estar influenciando uma série de coisas. Então, o sono, como dorme, sonha, não sonha, com o que sonha. Tu acha que o sonho tem ou não tem a ver com a vida da gente? Tem. Né? Então, a expressão do inconsciente nosso, e aí eu posso dizer assim que eu trabalhei com psiquiatria 15 anos dentro de um CAPS. Então, eu tive que estudar psiquiatria também. Então, só para te dizer que as medicinas alternativas, e principalmente a homeopatia e fitoterapia, tratam o doente, não é a doença. A medicina tradicional continua tratando a doença. Controla a doença, não cura. Ah, mas e os que curaram de câncer? Sorte deles que foram diagnósticos bem cedo e se conseguiram com a medicina tradicional uma melhora. Mas a medicina tem de controlar a doença e não curar. E, assim,
ela está mecanizada e hoje a gente tem experiência, né, de que o valor humano, a coisa humana do ser humano, né, ela está sendo deixada de lado. No entanto, que hoje nós estamos aí com a novidade na medicina, que é a telemedicina. Como é que um médico vai fazer uma consulta por televisão, por imagens, sem tocar o paciente, sem ver ele, sem examinar uma barriga que precisa, um abdômen, né? Sem auscultar o paciente. Isso, é. Me parece na telemedicina surgiu uma norma aí que a primeira consulta tem que ser presencial, mas as decorrentes disso não precisam. Mas vá que essa pessoa tenha uma complicação ou outra e precisa ser ouvido pelo médico, né? Então, ela está muito mecanizada, ela está muito materializada, a medicina, né? E o ser humano, tu sabe, Juan, nós não somos reações químicas apenas. Se você levar em consideração que tu sente alguma coisa pelos teus filhos, pela tua esposa e pelas pessoas, esse sentimento também faz parte da doença ou não, né? Então, todas essas coisas que a medicina tradicional quer dizer, não, me prova que isso é assim, assim. O dia que me disserem assim, ó, que eu sinto tanto de amor pelos meus filhos, minhas filhas, minha esposa e os mais chegados, ou eu sinto tanto de ódio pelo meu inimigo, coisa assim, quando conseguirem calcular isso, aí eu vou deixar de acreditar na homeopatia e na fitoterapia. Entende? São coisas que são impalpáveis e a ciência nunca vai conseguir fazer esse cálculo. Então, a ciência é limitada, as ciências médicas é limitada. Então, quando se fala em homeopatia e fitoterapia, nós estamos tratando a essência da vida. E é isso que me faz ter o prazer de continuar fazendo e batalhando por essa medicina até no final dos meus tempos, hein? Acho que respondi, Juan. Sim, não só que respondeu, quanto colocou muita luz para essa temática que é muito valiosa e nos cria novas expectativas, uma necessidade de conhecer cada vez mais. E aí eu me perguntava, que é o que a fitoterapia pode fazer hoje, em esses tempos de pandemia, já que você tem um conceito, e também me corrige se eu estou errado, os processos virais levam um tempo, certo? As viroses têm um tempo. Uma coisa são os processos bacterianos e outros virais. E é de supor, vamos imaginar que a gente vai conviver com esse vírus por um tempo. E ainda que se tenha a possibilidade certa de vacina, de medicamentos, você tem uma condição prévia para conviver com esse vírus. De que forma, através da fitoterapia, você pode encarar essa convivência melhor protegidos? Assim, Juan, em relação à pandemia, né, nós precisamos levar em consideração que a pandemia e outras que já tiveram por aí são agressões externas. Eu só complico uma pandemia, um vírus que entra em mim, se eu tiver com a imunidade baixa. Tu já notou que, ou dá até para observar, que hoje a vida moderna te expõe pouco ao sol? Sim. O sol, o principal formador de vitamina D é o sol. Por que hoje nós médicos pedimos uma dosagem de vitamina D? Assim, uma grande parte tem deficiência de vitamina D. Motivo? Falta de exposição ao sol. Eu saio de dentro de casa, entro dentro do meu carro, saio do meu carro, vou para o meu consultório ou escritório, fico o dia inteiro no consultório ou coisa assim, e volto do mesmo jeito.
sem se expor ao sol. Então, o sol hoje é um dos problemas. Não está sendo aproveitado. A nossa alimentação, com tudo que nós temos aí, vários alimentos que tem por aí, eles estão nos tornando deficiente de vitamina D. O próprio zinco, que hoje nós estamos recomendando, né, que faz parte de uma série de reações químicas no nosso organismo, por que a nossa alimentação não tem? Por que os vegetais hoje estão com deficiência de zinco, que era para ter? Um dos motivos é o que se coloca na planta. Né? E aí tu vai juntando essas coisas. O que nós podemos fazer hoje, em termos de pandemia, quem precisa melhorar a imunidade tem que buscar recurso na fitoterapia, na homeopatia, que consegue isso. Né? Agora, nessa situação que nós estamos aí, em que todo mundo está esperando por uma vacina, como nós vamos fazer? Nós não temos coisas urgentes para fazer dentro da fitoterapia. A homeopatia ainda, como a Associação Brasileira lançou aí um kitzinho de remédios homeopáticos que pode te ajudar no controle da fase aguda das viroses em geral, né? A gente usa para aqueles que precisam. Assim, Deroni, sobre a imunidade com fitoterápicos, eu já coloquei uma vez no Face, aí é um cariatomentose, a equinácea purpúrea, o ipê roxo, que é a tabebuia impetiginosa, esses são os básicos. Respondi aí para o Dr. Deroni, é psicólogo, ali em Porto Alegre, um dos grandes psicólogos que nós temos nesse Brasil afora. Maravilha, maravilha. É o Dr. Deroni, sabe? E ele tem um apreço pela medicina. E o que ele faz no consultório dele, né, é levar em consideração o ser humano como humano, né, e não mais um na frente dele. Então, ele está perguntando, e ele está assistindo nossa live, e eu estou respondendo que é um cariatomentosa, e a equinácea, o ipê roxo, são coisas que aumentam a imunidade. Aqui eu tenho um feijão, arroz e banha de porco, também mantém o equilíbrio. Esse é do Dedé, nosso sobrinho aí. Tem várias coisas, né, que nós temos que levar em consideração, que a alimentação hoje, eu posso dizer, Juan, está em primeira mão as mudanças que nós precisamos fazer na alimentação, ou fizemos ou continuamos adoecendo, né? Nós sabemos que tem vários alimentos, e aqui eu citei coisas comuns, né, que nossos seres humanos usam diariamente, que é o suco artificial, as manteigas artificiais, as margarinas artificiais, tudo isso detona o sistema imunológico. Então, o que eu preciso para o futuro, pensando no futuro, é usar essas coisas para melhorar as defesas. E agudo é isso que eu te coloquei aí. Agudo, a homeopatia funciona melhor do que a fitoterapia. Apesar de que tem alguns fitoterápicos que tu pode ajudar, mas nunca tu vai tirar uma pessoa de uma fase aguda Temos aqui uma colocação da Rosane, Dr. Pisucci. Estou há algum tempo registrando a genealogia da descendência de Luigi e Antônio Pisucci e constatei que é bem elevado o índice de diabetes, câncer de intestino e hipertensão na descendência. A Rosane Pisucci da Labrida. Viu? Falando sobre as heranças e genética, né? Pois então ela falou isso porque tem na família, né? Olha só, isso é a física que está dizendo, tia. A física quântica tem lá para explicar que as heranças genéticas só acontecem quando interagem com o meio que tu vive. Vou dar só um exemplo, porque o pessoal que está assistindo vai entender e tu também vai entender, Juan. Tem uma família que eu atendia que o pai era obeso, hipertenso e diabético. A mãe hipertensa
obeso e diabético. Qual é a tendência dos filhos? Serem todos hipertensos e diabéticos e obesos. Lá pelo 14º ano do um dos 5 filhos dessa família, um deles foi embora para outra região. Os outros 4 ficaram na região que eles viviam. Por exemplo, naquela região era costume carne todos os fins de semana, exagero na cerveja, exageros, né? E esse que foi embora, ele foi embora para o Nordeste. Lá, qual é o hábito da alimentação no Nordeste? Muita fruta e peixe, porque era no litoral. Esse que desgarrou-se da família não era obeso, não era hipertenso, não era nada disso depois de 30 anos. Por que ele não desenvolveu a herança genética que ele tinha? Porque ele mudou hábitos. Mudou hábitos porque a interação com o meio que ele vivia, aqui era um, lá era outro. Então, as heranças, para explicar aí a parente da Labrida aí, as heranças se manifestam quando nós cometemos os mesmos erros que os nossos antepassados. Hoje ainda nós podemos dizer assim, ó, as manifestações de doenças estão relacionadas ao que vem de fora. O que vem de fora são venenos, que está na alimentação, está na conservação do alimento e está no armazenamento do alimento. Experimenta pegar 1 litro de leite saído da vaca e 1 litro de leite da caixinha para ver a diferença. Doutor Ilson, nós estamos está esgotando nosso tempo. Tem sido uma honra recebê-lo. Tem sido um prazer ter compartilhado conhecimentos, ter aprendido. E no finalzinho eu gostaria muito, quem nos pode indicar para a leitura, para nós ingressar no universo da fitoterapia, e que é aquilo que esse vínculo saudável entre a física quântica, a homeopatia e a fitoterapia nos pode ajudar como leitura também, que se você quer indicar. Aliás, você já tem livro escrito, doutor Pisutti? Tem um manualzinho, isso aí é uma coisinha simples, mas assim, em relação se a população precisa, quer se inteirar disso, por exemplo, o Ministério da Saúde tem no seu site Memento Fitoterápico, da Farmacopeia Brasileira. É um livro de, se não me engano, 140 páginas, que tu pode baixar direto do Ministério da Saúde, né, e pode ter em casa. Né? Ali tu pode ter uma ideia de quantos trabalhos científicos que tem em cima de cada planta que ele cita ali. Então, eu acho que começa por aí. As pessoas pegam esse livro, baixam, que é gratuito, está gratuito lá, do Ministério da Saúde, né? E baixam esse livro e vão ler lá que o abacateiro, tem isso, que ajuda nisso, e que tem esses trabalhos científicos que provam que funciona assim. E outra ainda, tem até interação medicamentosa. Ele interage com tal medicamento, acontece isso. É super interessante esse memento fitoterápico do Ministério da Saúde. Podemos repetir? Assim, Lucas nos coloca aqui para reforçar a memória de nossa audiência, doutor Ilson. Sim. Botar o quê? O nome do livro? É no Ministério da Saúde, né? Ministério da Saúde. É o site do Ministério da Saúde, isso? Isso. Lá, se digitar no procura lá, né? Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, né? E aí tem várias situações, mas esse que fala de plantas medicinais, edição 2016, né? Ele te dá uma ideia do que tem de importante e os trabalhos científicos sobre o assunto. Ok. Você tem falado de física quântica. O que é o que você indica em física quântica
para uma leitura também que nos ajude a reforçar nossos conhecimentos para vincular, linkar e nos ajudar a um melhor entendimento também. O tal da física, Fritjof Capra, é um que a pessoa precisa ler para... assim, Juan, é muito difícil eu indicar algum livro da física quântica, até porque se tu não tem lá do segundo grau aquela noção de física, entre a física newtoniana e a física quântica, tu vai ter dificuldade em entender algumas coisas. Com certeza. Por exemplo, né, para mim chegar a entender que o físico indiano lá, Amit Goswami, escreveu o livro A Física da Alma, né, que fala em termos da física e a prova através da física da existência, da espiritualidade de Deus e de uma série de coisas. Então, tu tem que ter um embasamento. Muitas vezes, tu precisa desse embasamento na física para poder entender isso. Mas, assim, quem lê o tal da física, de Fritjof Capra, tem uma ideia de, olha, é outro mundo. É outro mundo, não é a física do Newton, né? Pois a física de Newton diz que a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? E a física diz assim, a menor distância entre dois pontos é uma curva. Sim. E aí? Por isso que tem que ter uma base, e aí nós vamos buscar na física quântica aquelas informações que nos levam a um mundo totalmente diferente. É por isso que eu defendo a fitoterapia, porque a fitoterapia não funciona sem a quântica. Que coisa boa! Que coisa boa! Obrigado, José. É meu primo lá de Mato Grosso. Ele tá aí. É que ele postou ali, né? Sim. Então... doutor Edson Pizzuti, eu quero convidar você para nós marcar uma próxima live que seja continuidade desses trabalhos que nós temos. Aliás, podemos dizer para nossos seguidores e quienes estão acompanhando nosso programa, nossa live hoje, que o Dr. Edson faz parte de um grupo, junto com vários amigos aqui em Gramado, na região, que tem um compromisso de divulgação de fitoterápicos e de fitoterapia. Viu, Juan? Eu vou só citar o nome da Aline Mater Farmacêutica. Eu quero que você cite a cada um deles, por favor. Isso. A Nelce, da Emater, Alexandre Menegúcio, que é secretário da Agricultura e é engenheiro agrônomo da Emater, e hoje ele é um dos cabeças da coisa. O Giovanni, que é agrônomo, a Aline Mater, como farmacêutica, né? E tem mais alguns da parte administrativa ali, que fazem parte desse grupo aí. Temos algumas pessoas da área da educação, que agora não me vêm todos os nomes junto aí, que também estão interessados em passar essas coisas da fitoterapia para a educação, né? Começar as crianças desde cedo a aprender a tomar chá e não um suco de pacotinho. E não tanto café. O nosso secretário de saúde também faz parte desse grupo aí, o João, né? O João Teixeira. O João Teixeira está contribuindo com... Até é uma coisa que dificilmente a gente ouve falar que tal secretaria não recebe subsídios para isso. Pois a Aline Mater, nossa farmacêutica, fez um projeto na Secretaria de Saúde que veio ano passado 500 mil para fitoterapia. Então, nós temos aí com dinheiro para aplicar na fitoterapia. Temos dinheiro em caixa. Isso, tem dinheiro em caixa lá, guardadinho. Com a pandemia, nós estamos meio parados aí, porque proibiram nós até de respirar, né? Então, isso. Aí, esse dinheiro está lá para ser investido em fitoterapia, né?
E a fitoterapia A já tem Clarice, produtos a no Clarice está laboratório. enviando saudações, doutor Pissuti. A Obrigado, Clarice, pai. sim, Obrigado. Nós conterrâneo. estamos aqui e tenho certeza que nós vamos ter outras lives aí até para falar especificamente de cada fitoterápico, né? Sim. E dar a nossa parte de contribuição para a população mudar um pouco os hábitos, né? Falando, eu acho que é que o Lucas quer encerrar nosso, ele quer encerrar nosso assunto, mas tu vê que vem vindo, vamos deixar para outra vez. Para outra, Sim. né? Não, pode continuar, pode continuar. Eu vou É, brigar com o Lucas. Mas você isso continua, você continua. hein, Juan, vai ficar gravado aí que o pessoal que queira assistir fora do horário. Claro, Aí, claro, claro. então, tem aí Até os parentes da Argentina, os Pissuti da Argentina também vão ter oportunidade. Nós vamos isso, divulgar para lá, certo? E eu isso. fico. Pode continuar, por favor, que estamos Não, eu só interrompendo. ia dizer que eu estou agradecido por nós ter essa oportunidade aí, abraçar todo esse mundo de gente que está interessada no assunto, a esclarecer que fitoterapia não é só coisa de, de curandeiro, não, é coisa de médico também, e tem É muitos muito séria, é muito séria. é muito séria isso. Na Europa tem os médicos naturalistas, aqui no Brasil não tem essa coisa. Um dia, talvez, as universidades abram espaço para que tenha uma cadeira de fitoterapia nas faculdades de medicina. Estamos rezando para isso, né? Eu sugeri Vamos na lutar para faculdade isso. isso e até agora não. Mas é isso aí. Eu agradeço o convite, Juan. Eu acho que nós estamos até passando da hora isso, porque o Lucas está ali cutucando, é porque nós temos que encerrar, mas tu sabe que o assunto é empolgante e eu me empolgo em falar disso, né? Porque tem vários lugares para procurar explicação para tudo isso de novidade que alguns possam ter na vida deles como novidade que para nós já estamos há anos a fio aí, batalhando por essa medicina que realmente melhora a qualidade de vida das pessoas. É fantástico ver alguém que ama o que faz e que, amando o que faz, tem a oportunidade de nosso Papai do Céu permitir que você cure as pessoas e que você tenha uma gratidão por tudo isso, uma enorme gratidão. E é um exemplo magnífico. E nós precisamos transmitir isso e ser absolutamente sinceros, autênticos. De fato, o mais rico dessa experiência é compartilhar a experiência. E quando você contava aquela situação de atender a parturienta, atender a mãe e depois correr e atender o filho recém-nascido, me veio à memória a imagem do que se tinha historicamente de um médico de família, sim, e um médico de família com um entendimento e uma capacidade não só de curar, quanto de curar amorosamente, sim, de colocar amor naquilo. E por isso, em algum momento, eu me atrevi a manifestar essa minha preocupação na percepção de que talvez estamos sentindo os pacientes que a medicina, que o exercício da medicina nos parece como que está se deshumanizando. E essa minha preocupação também tem sido autêntica, porque a gente que conheceu os médicos, que atendiam os pacientes, olhando olho no olho, dando aquela contenção afetiva, orientando naqueles momentos de incerteza, e dando aquela força e transmitindo a esperança da curação, essa cura que é parte da natureza do ser humano, superar dificuldades, a gente tem saudade desses médicos. E você hoje nos recuperou a esperança. E eu fico feliz que
a fitoterapia tem apresentado a gigante figura do Dr. Pisutti. Eu, como professor, como jornalista científico, tenho um profundo orgulho de ter tido essa oportunidade de poder escutá-lo e participar desse programa, dessa live. Eu vou convidar ao Lucas Brito para fazer o fechamento do programa e dizer que o Lucas Brito me abandonou, sim, me deixou aqui no mão a mão com o Dr. Pisutti, sim, mas o espaço é dele também, a não ser que ele esteja fazendo algum trabalho de seu pós-grau, que for, mas era para ele também estar presente. Lucas Brito, eu quero te parabenizar porque quem incorporou ao professor Juan nesse grupo de divulgação de fitoterápico foi você. Agradecer ao Alexandre Meneguzzo, que é um comum amigo também, que é um grande batalhador para que esse encontro com o Dr. Pisutti tenha se convertido em realidade. Só tenho a agradecer por esse momento, Lucas. Viu, Juan? Tem pessoas já elogiando a live aí, viu? Tem pessoas que acharam o máximo essa ideia aí do Lucas e convidando o Juan para participar e a gente continuar esse trabalho de divulgação. Hein? Tá vendo, Lucas? Ó, já ganhou parabéns na primeira. Que bom. Muito bom, professor Juan, doutor Pisutti. É aquela coisa, né? Nós não somos nada sozinhos, né? Então, essa live aí está acontecendo graças ao empenho de todos. E, claro, o conhecimento do Dr. Pisutti, toda aquela interação, que eu conheci o Dr. Pisutti no meio do horto, lá em Gramado, né? Da coleta da Macela, né? Coleta da Macela. Aí, aquele momento lá foi uma conexão total, né? Então, essa live de hoje já vem sendo idealizada há mais tempo e é só um primeiro passo, né? Então, tem alguns que não estão aqui, mas tem muita gente que está junto, né? Como vocês já citaram aí, são pessoas muito especiais para esse projeto e nós estamos dando esse primeiro passo. Queremos dar muitos mais ainda. A gente só tem a agradecer a todos que estão participando. Foi, te digo assim, uma das lives mais interativas que nós tivemos, uma das lives que o público demonstrou muito interesse. Isso é um bom sinal que nós estamos acertando, então. E estamos no caminho, né? Isso aí. Eu tenho que agradecer ao Lucas, né, por ter tomado a peito isso e levado à frente, né? Porque divulgar a fitoterapia, né, é uma coisa muito importante. Eu tenho só a agradecer, Lucas, a oportunidade que tu está dando para nós colocar a par, né, da população em geral, né, essa possibilidade de terapia. Muito bom, muito bom. É isso aí. Podemos despedir a nossos amigos, a todos aqueles que acompanharam esse momento, esse encontro. Dizer que nós vamos fazer todo o possível para que tenhamos um novo encontro em breve e que estaremos avisando e que estaremos anunciando. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Isso, e nós agradecemos então a todo esse pessoal aí que estiveram nos ouvindo e elogiando, acompanhando nós aí, que elogiar.